Olá, meu nome é Leci Almeida, sou contadora de causos e de histórias. E você já ouviu falar sobre o bicho da carneira? Você sabe o que é uma carneira? Porque eu não sabia até o dia que minha mãe contou. Minha mãe morou na região de Medina, passeava muito ali em Pedra Azul, Taubim, aquela região ali. E uma certa vez, uma amiga minha estava fazendo uma coletânea de histórias. E eu contei para ela que minha mãe tinha muitas histórias regionais, ela veio até aqui, gravou a história com a minha mãe. E a história que a minha mãe contou foi o bicho da carneira, que eu vou contar para vocês. Segundo a minha mãe, naquela região de Pedra Azul, Medina, ela não sabia muito bem onde é que se situava, mas tinha um fazendeiro, que esse fazendeiro, ele era muito rico, mas tinha um filho que era um danadinho. Não tinha um pingo de educação, não tinha um pingo de respeito pelo pai e pela mãe. E todas as vezes que a mãe dele corrigia ele xingava, falava aquele monte de palavrão, chamava ela de burra, de cavalo. Aí a mãe dele falou, mas eu não sou burra, eu não sou cavalo. Ele falou, é sim, e eu vou te provar. Pegou aquela sela do animal dele, jogou nas costas da mãe, montou e obrigou a mãe a andar com ele. Um belo caminho lá, que minha mãe não sabe por onde foi, mas ela disse que a mãe ficou tão contrariada que xingou tanto ele, falou, olha, quando você morrer, você não vai passar desse mundo até eu ir na sua cova e com a minha vara bater nessa sua mão atrevida. O tempo foi passando e cada vez mais esse filho atrevido, respondão, parará pororô, até que um belo dia morre. Morreu, teve toda a cerimônia, foi enterrado, mas eis que, depois de uns 4, 5 dias, a mãozinha dele, ó, vixe, abriu a cova, estava lá para cima. Aí a mãe dele foi lá com as varadinhas e paf, bateu na mão dele. Passou-se tempo, no outro dia já não estava mais. O tempo continuou a passar e eles perceberam que aquela carneira é aquela pedra, aquela lápide ali do túmulo dele, estava sendo trincada. E foi trincando e entre as fendas saíam aqueles fios de cabelo. Aquele fio de cabelo, aquilo padre ia lá fazer oração, não parava. E um fato interessante foi acontecendo no entorno. Começou a aparecer em certos lugarejos um bicho muito grande que ninguém entendia que bicho era aquele, se era um lobisomem, se era um lobo, se era uma mula sem cabeça, se era um cachorro louco. Ninguém sabia o que era. O certo é que os animais estavam sumindo. E tinha um outro detalhe que a minha mãe garantiu, que na casa dela, o primeiro prato de comida que era feito todos os dias tinham que ser tirado e colocado na janela. E mais à noite colocado lá no terreiro, porque era esse bicho que vinha alimentar. E se você esquecesse de tirar esse alimento para ele, aquelas panelas que eles costumavam deixar assim no fogão de lenha, ali as panelinhas todas empilhadas, uma em cima da outra, com as comidas que sobrava. Ora era para quem chegasse mais tarde, alimentar, quem ainda mantinha quente. Quando olhava, aquele dentro não tinha comida e só titica de galinha. E assim ela teve muito medo desse menino e ninguém gostava nem de falar o nome do pai. O pai desse menino era assim, como se diz, foi,
bico de siri. Minha mãe contou essa história e aí minha amiga, muito tranquila, fez a coletânea e ia já postar essa história. Ah, mas quando faltava alguns dias, minha mãe disse para mim, Lessê, não deixa ela colocar aquela história não. Sabe por quê? Porque esses fazendeiros é muito rico. Eu fiquei sabendo que eles estão aqui em Belo Horizonte e se eles escutam essa história, eles vêm atrás de mim. E eu não quero nem saber, eu tenho muito medo deles. Eu olhei no começo, achei que minha mãe estava até brincando comigo. Falei, mãe, mas isso é coisa antiga, já passou. A mãe falou, não passou não, esse povo mora aqui, vieram aqui para BH. E não quero que você coloque, não quero que fale nada, ó, todo mundo vai ficar caladinho. Aí eu achei muito estranho, mas liguei para minha amiga e falei, colega, não pode colocar essa história da minha mãe, porque ela acredita que existiu e que a família está aqui e vem atrás dela. Aí ela não postou e eu fiquei intrigada. Eu falei, não, então eu vou lá conhecer essa história com a senhora. Aí viajei com minha mãe para Medina e fui no local onde ela mostrou que o bicho aparecia. As casinhas já estavam todas destruídas, só tinha um espaço. Aí eu filmei tudo mesmo, registrei e voltamos. Estou eu sentada na rodoviária com a minha mãe. Acredite se quiser. Sentou uma senhorinha que devia estar mais nova, era mais para a moça do que para a senhora, e começou a contar uma história de um certo encantado que apareceu lá e tirou várias moças para dançar, e que ela também foi convidada para dançar, porque o homem era muito lindo, maravilhoso, e de repente, no meio da festa, esse homem sumiu com a amiga dela e ninguém sabe por onde essa amiga dela foi parar. Desapareceu, o homem era muito lindo, maravilhoso. Eu olhei para a dona, eu olhei para a mãe, eu falei, gente, isso está parecendo uma certa continuação da história que minha mãe contou. Mas eu falei, gente, mas é muita coincidência? Será que faz parte mesmo da vida dessas pessoas? Eu olhei para aquela dona, só assim concordei, assim, direitinho, e falei, ô mãe, já está na hora da gente ir lá para o nosso hangar para a gente pegar nosso ônibus. E foi assim. Essas histórias, elas fazem parte realmente da vida das pessoas. Elas acreditam. E isso é um conto de raiz.